Bem-vindo à Clínica da Família. Nós estamos prontos para a nossa terceira lição sobre provações e sofrimento. Os primeiros dois a gente falou acerca da por que a gente tem sofrimento. Sofrimento vem por causa do pecado, vem por causa do propósito de Deus, vem por causa de interferência de Satanás, etc. Então, hoje a gente quer começar a falar sobre duas coisas, sobre o propósito de Deus tem para isso e os benefícios do sofrimento. Esse parece esquisito. Nós vamos orar primeiro. Nosso Deus, muito obrigado pela sua bondade para conosco. Ajuda-nos a começar a colocar um alicerce para que a gente pode enfrentar e suportar sofrimento, as provações, como o Senhor deseja. Me dá sabedoria, me dá capacidade e abençoa cada ouvinte. Pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém. Então, a gente quer falar sobre alguns propósitos, sobre sofrimento, sobre provações, sobre dificuldades. Deus, em primeiro lugar, Ele quer receber glória. Ele é justo, Ele é amoroso. E Ele quer usar tudo o que acontece para a sua honra e glória. Nós podemos ver isso em Romanos 11, versículo 33, que diz: porque dele, e por ele, e para ele, são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Então, Deus, de uma maneira fantástico, Ele pode tornar todas as coisas para sua honra e glória. E a sua honra e glória fica manifestado ainda mais quando a gente reage da maneira certa. Então, outra razão porque nós temos sofrimentos, nós temos provações, para o nosso bem. Não é somente para a glória de Deus, mas é para o nosso bem. E aqui, em Romanos 8, 28, 29, versículos bem conhecidos, diz o seguinte: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, a primeira parte aqui, sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem. Para o bem de quem? Daqueles que amam a Deus. Eu creio que esse está falando sobre obedecendo a Deus. A Bíblia ensina que se a gente ama a Deus, a gente vai obedecer a Ele. E então, aqueles que estão obedecendo a Deus, e também fala daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Deus tem um propósito, uma missão, uma tarefa para cada um de nós de fazer, uma vocação. E aqueles que estão servindo Deus, aqueles que estão, primeiramente, obedecendo, e, em segundo lugar, servindo Deus, então todas essas coisas vão contribuir juntamente para o nosso bem. Não note que isso está juntamente. E Deus quer usar, sim, as provações, o sofrimento. Ele quer usar os tempos de saúde, os tempos de alegria, e colocando todos juntos. E a gente reagindo corretamente às duas coisas, o que a gente considera mal e o que a gente considera bem, vai sair para o nosso bem. E isso é difícil para a gente de entender, mas é o que a palavra de Deus está dizendo. Se a gente não está vivendo para Deus, se a gente não está servindo Ele, então as coisas que são negativas, incluindo sofrimento, provações, talvez não sejam para o nosso bem. Deus quer para o nosso bem, mas às vezes vai ser para o nosso
ruína se a gente não reage da maneira certa. Também Mateus 18:7 diz: ai do mundo por causa dos escândalos, porque é mister que vem de escândalos, mas ai daquela homem por quem o escândalo vem. Escândalo é uma ofensa, é uma tribulação, é uma dificuldade, é uma provação, um sofrimento. E a Bíblia está dizendo que os escândalos é mister que vem. O mister quer dizer necessário. Primeira vez que eu vi isso, eu não gostei do conceito. Eu necessito sofrer. Eu necessito de experimentar provações. Sim, é o que a Bíblia diz. E levou um tempo para eu pensar sobre isso e chegar na conclusão é que a gente necessita essas coisas para que a gente pode tornar-se cada vez mais como Cristo. Aquele trecho que a gente está lendo antes, o Romanos 8, 28, 29 e 29, diz aqui, porque os que dantes conheceu, também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Deus quer que a gente seja conformado à imagem dele. Então, Deus quer que a gente fique cada vez como Cristo. E à medida que a gente torna-se como Cristo, nossa felicidade, nosso gozo, nossa paz vão a crescer cada vez mais. E nós podemos regozijar-se sempre no Senhor quando a gente está reagindo da maneira correta. Então Deus faz para a sua própria honra e glória. Ele também faz para o nosso bem, para a nossa alegria. Lucas 17:1 diz que, e disse aos discípulos, é impossível que não venha escândalos, mas ai daquele por quem vier. A Bíblia está dizendo que os escândalos, os problemas, o sofrimento, as provações, as dificuldades vêm. É impossível que a gente não experimenta em algum tempo de nossa vida. Então, se eles vêm, nós devemos aprender como reagir, como Deus quer que a gente reagimos. E a gente vai mostrar o que Ele espera de nós. Terceiro ponto, porque o propósito é para que as coisas possam nos trazer mais perto a Deus e outras pessoas também. Deus usa certas dificuldades e problemas, às vezes em forma de castigo ou punição, com o propósito de mudar nossa direção, de nos ajudar a ir na direção que Deus deseja de nós. Números 21, versículos 5 a 7 diz: e o povo falou contra Deus e contra Moisés: por que nos fizeste subir do Egito para morrestes nesse deserto? Pois aqui nem pão nem água há, e o nosso alma tem fastio deste pão tão vil. Então, a reclamação deles, o pecado deles. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes que picaram o povo, e morreram muita gente em Israel. Por isso o povo veio a Moisés e disse: havemos pecado, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tira de nós estas serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Então o povo pecou. Deus mandou sofrimento, mandou morte até. E este levou o povo para arrependimento. Então nosso sofrimento, nossa punição para descrente é para que a gente pode endireitar-se e voltar em comunhão com Deus e experimentar a paz e a alegria que Ele tem para nós. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 5 diz:
seja este tal, entregue a Satanás para a destruição do carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Então, este rapaz deve sofrer, deve experimentar a punição da igreja. Por quê? Para que a alma dele podia salvo do castigo. Lucas 13, 1-5 diz: e naquele mesmo tempo estavam presentes ali alguns que lhe falaram dos galileus, cujo sangue Pilatos misturava com os seus sacrifícios. E respondendo Jesus, disse-lhes: cuidais vós que estes galileus foram mais pecadores do que todos os galileus por ter padecido tais coisas? Não vos digo. Antes, se não vos arrependeres, todos o igual modo perecereis. E aqueles 18 sobre os quais caiu a torre de Siló e os matou, cuidas que foram mais culpados do que todos quantos homens habitam em Jerusalém? Não vos digo. Se não vos arrependesseis, todos de igual modo perecereis. Então, problemas e dificuldades muitas vezes vêm para nos corrigir. Então, as provações e as dificuldades são coisas que têm propósitos gostosos, propósitos honrosos, propósitos que é para o nosso bem, o bem de Deus. A gente não precisa gostar, mas a gente precisa aprender a reagir da maneira certa. Então nós queremos continuar nisso, essa ideia de ser mais específico, e a gente quer dar alguns benefícios do sofrimento. O que o sofrimento traz? O que eu estou querendo fazer aqui é começar a mudar nossa mente, a nossa perspectiva sobre o sofrimento, a doença, a tribulação. A gente vive numa sociedade religiosa em que todo mundo quer ser curado, todo mundo quer ser livre dos problemas e dificuldades, todo mundo quer ficar rico, pensando que essa é a maneira que Deus nos abençoa. Mas essa é a falsidade. Sim, às vezes Deus nos abençoa com curas. Às vezes Deus nos abençoa financeiramente com coisas. Mas a gente precisa, em primeiro lugar, estar reagindo na maneira correta para que essas coisas aconteçam. Então nós estamos querendo mudar a nossa mente, nossa perspectiva sobre isso. E deixe-me repetir mais uma vez, a gente não precisa gostar, mas a gente precisa aceitar e buscar reagir da maneira certa em tudo isso. E a gente vai, com as próximas lições, falar sobre isso. Mas hoje a gente quer continuar neste passo, dizendo que o benefício é que muda nossas vidas. O sofrimento, a perseguição muda nossas vidas. Deus usa a dor, Deus usa o sofrimento como uma correção ou punição, correção para o salvo, punição para o descrente. A gente já mencionou isso. E Deus quer que essas coisas mudaram as nossas vidas. Em Êxodo capítulo 15, versículo 26, Deus fala e disse: se houverdes atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos teus mandamentos, e guardareis todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades, porém sobre si, que pus sobre Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Então,
Se a gente reconhece que obedecendo Deus, andando com Ele, agradando Ele, vai nos livrar de muito sofrimento. E quando a gente não faz isso, o sofrimento muda nossas vidas. Ou pode mudar nossas vidas. Segundo Samuel 12, 14 e 15 diz: Todavia, porquanto este feito desse lugar sobremaneira, a que os inimigos do Senhor blasfemam, também, ó filho, que te nasceu, certamente morrerá. Então, Natã foi para sua casa, e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dara a Davi, e adoeceu gravemente, por causa do pecado. Daniel sofreu, mas graças a Deus, este levou ele de volta para Cristo, uma reconciliação com Batseba. E então é importante reconhecer que, graças a Deus, se a gente reage da maneira certa, o sofrimento muda-nos para o bem. Nos ajuda para a mesma coisa, mesma área, nos ajuda a vencer, a evitar o pecado. Eu não gosto da ideia que a gente fala com nossos filhos, se eles desobedecem, que o pastor vai pegar neles, ou o bicho-papa vai pegar neles. Este não é certo. Mas Deus sim nos castiga, nos corrige. Então nós devemos entender que o sofrimento, a perspectiva do sofrimento, nos ajuda a evitar isso, evitar o pecado, andar com ele. Segundo Coríntios, capítulo 12, versículo 7 diz: E para que não me exaltaste pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, o mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que não exaltar. Então Deus mandou um sofrimento, um problema, dificuldade, a gente não sabe o que é. Eu suspeito que talvez, estava falando sobre a vista de Paulo, talvez ele tinha alguma doença visível, ou talvez estava falando sobre a sua a vista difícil, porque os cartas dele falam que ele escreveu em letra grande, e que ele usava outras pessoas para escrever as cartas para ele. Eu não sei se foi isso, eu dou graças a Deus que a gente não sabe. Mas a gente pode saber, através da experiência de Paulo, que às vezes coisas acontecem para que a gente não se exalta, não se glorifica, mas que a gente pode ser humilhado, que a gente pode evitar o pecado e andar corretamente, agir da maneira certa. A gente já leu Romanos 8, 28, 29 sobre sabemos que todas as coisas contribuem para o bem. E ama Deus e anda de acordo com o seu propósito, para que a gente possa ser como Cristo. Então esta é coisa boa para nós. Também o sofrimento, doença, dificuldades, pode mostrar a fragilidade da vida. Que nós somos seres humanos fracos, que nosso tempo aqui na Terra é sempre doado a nós. A gente não tem nenhuma garantia de nada. A gente não tem uma garantia de saúde. Às vezes Deus usa os problemas, o sofrimento para nosso bem. E Tiago, capítulo 4, versículo 13 diz: E agora vós que dizeis: Hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, que o contaremos e ganharemos. Condenado. Jó 7,9 diz: Assim como as nuvens se desfalece e passa,
Assim, aquela que desce ao sepulcro nunca tornará a subir. Então, nossa vida é momentânea. E a gente precisa entender isso e aceitar este fato. A gente veja em 1 Pedro 1:24, porque toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu sua flor. Salmo 112, versículo 11. Os meus dias são como a sombra que declina, e como a erva que vou secando. É temporário a vida. E o sofrimento, a morte, provações mostram nossa fragilidade e nos deve trazer a Ele. Salmo 39, versículo 5 diz: Eis que fizeste os meus dias como a palmos. O tempo da minha vida é como nada diante de ti. Na verdade, todo homem, por mais firme que seja, é totalmente vaidade. Então, nós temos sofrimento, propósito, benefício. É bom para nós. Deus quer que este nos leve Ele mais perto dele, quer mudar nossas vidas, quer que a gente evite o pecado, etc. Próxima vez a gente vai continuar esse pensamento e depois a gente vai entrar em alguns discernimentos que a gente precisa para ter vitória sobre as provações e sofrimento. Vamos orar. Nosso Deus, muito obrigado pela sua bondade para conosco e pedimos que o Senhor nos guie para entender que o Senhor sempre está certo, sempre que o Senhor nos ama, que essas provações estão para o nosso bem. Pedimos que o Senhor abençoe nossos ouvintes e nos fortifica em vista das provações e sofrimentos, tribulações que vêm. Pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém. Então, Deus abençoe vocês. Até a próxima vez.